Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um episódio do Na Cabine Podcast, o episódio 24. Antes de mais nada, se inscrevam, vamos ativar o sininho das notificações, deixar o like. Vocês sabem que é importante, gera aquele engajamento e a gente precisa. E vamos crescer, vamos pra cima, que o céu é o limite. E nesse episódio, aqui nos estúdios Decola, 2Ls_oficial, procura aí no Instagram, você acha o estúdio aqui no centro do Rio, mais especificamente na Lapa, melhor estúdio para suas gravações. Nesse episódio, um cara que eu considero amigo, né? Um parceiro aí de futebol, jogou muita bola, jogou no Vasco, no Benfica de Portugal, mais recentemente estava no Goiás e se aposentou. Agora a vida é outra. Felipe Bastos, prazer te receber, irmão. Satisfação. Prazer todo meu, André. Obrigado aí. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui contigo. Como você mesmo falou, a gente é amigo, sim. Desde o campo, né? Desde quando você era repórter de campo e eu ainda atuava. E a gente se dava muito bem ali, sempre com muito respeito. Convivência boa, né? Convivência boa e lembro com nostalgia quando você vinha com algumas perguntas. Muitas das vezes sobre vitórias e sobre derrotas também é sempre importante responder, mas é muito bom estar aqui contigo. Vamos lá, vamos conversar. Ô Felipe, como é que tá sendo essa vida aí de ex-atleta? Cara, tá movimentada. Eu já parei, já comecei um outro projeto, né? Uma outra profissão que é parecida com a sua, né? Comentarista de futebol. Em paralelo também, eu já comecei a estudar também, porque eu penso também a longo prazo ser treinador e eu acho que precisa precisa estudar, precisa o conhecimento, precisa de muitas coisas que... Eu brinco sempre com os meus amigos que a gente vivia um lado do vestiário e o treinador vive o outro lado do vestiário e precisa dessa vivência, dessa experiência. Eu estou correndo atrás desse conhecimento. Então, eu já me ocupei, não dei esse gap nem de um mês de parado. Já fui direto para ocupar minha cabeça. Eu acho que é importante também, que senão as coisas... Eu sou um cara muito agitado. Se eu ficar dentro de casa, as coisas acabam me complicando. Não, e tem também aquela ansiedade, né? Porque vocês são muito jovens quando param de jogar, né? Pra vida, vocês estão aí começando a vida, cara. Eu tenho 40, tu tem o quê? 37? 34 anos. 34 Parei muito novo. Pô, tu parou novo, hein? É que tu começou muito novo também, né? Eu comecei com 16 anos, né, cara? Então, assim, profissionalmente. Mas sem contar que a rotina vinha desde os 6, né? Porque meu pai e minha mãe sempre me botaram você quer ser atleta, então você precisa ter uma rotina de atleta. Então, desde os 6 anos, desde quando eu comecei lá no Florença, meu primeiro time, eu tenho uma rotina regrada de alimentação, de sono, durmo muito bem, graças aos meus pais que lá atrás eles me botaram na minha cabeça que eu tinha que dormir. Então, eu sempre essa rotina. Então, desde os 6 anos que eu falo, né? É lógico, profissionalmente desde os 16. Sim. Mas viajo com a seleção desde os 14. Então, essa é uma rotina. Pesada, né? São 20 anos, né? Fazendo a mesma coisa. Graças a Deus, tenho que agradecer todas as oportunidades que eu tive, todos os clubes que eu passei. E eu fui muito feliz na minha profissão. Mas chega um momento da carreira que você também precisa ver o quanto que você está produzindo, o quanto que você pode produzir e o quanto que você pode ajudar o time que você está. Isso foi tranquilo para você? Não, esse processo eu já vivo desde o ano passado, quando eu estava no Avaí. O Barroca, junto com o Freeland, me ligaram para ir para lá e eu estava no Goiás. E aí, esse processo já estava na minha cabeça e realmente foi um processo de quase 8 meses trabalhando na minha cabeça que eu ia parar e as pessoas que estavam atrás de mim, do meu lado, eu conversando com elas, não, você é muito novo. Eu falei, não, cara, mas eu bati muito alto na minha carreira, né? Eu joguei muito em alto nível. E quando você vai baixando, e é normal também, por conta da idade, por conta de algumas coisas, que o futebol mudou, a intensidade também. Eu já não entregava tanto em intensidade, mas eu conseguia entregar em outros aspectos de experiência, cortava caminho. E hoje o futebol está muito dinâmico, né? Os meninos hoje, eu brinco sempre que os meninos subiram com muita vontade, com muita força. E eu tenho muita força, mas a intensidade que eles têm, eu tenho essa autocrítica, sempre tive. E por isso que eu cheguei muito longe na minha carreira, por ter essa autocrítica. E eu fui trabalhando isso na minha cabeça. E foi isso que fez com que esses 8 meses finais aí da minha carreira eu trabalhasse para eu parar de jogar e começar um novo projeto, novas coisas que eu também já tinha trabalhado na minha cabeça desde sempre, que eu quero ser treinador e eu vou estudar para isso. Porque você tem o dom da palavra, sempre teve. As suas entrevistas sempre foram boas, né? Você sempre se expressou bem e disse o que você queria dizer, né? Porque muitos jogadores, a gente sabe que eles
seguram um pouquinho na hora de dar entrevista, uns por timidez, outros porque realmente não querem falar o que pensam. Você acha que desde lá do princípio, quando tu começou a jogar e se expressar, você já tinha esse pensamento na frente de que comentar futebol não é para qualquer um. Você ter jogado é uma coisa, agora você saber botar nas palavras o que você viveu é diferente, né? Totalmente diferente. Eu estou vivendo agora um momento, né? Já tem quase 2 meses que eu estou de comentarista, né? Na Sport TV, no Premiere ali. E aí eu tô gostando bastante, porque eu gosto de falar de futebol. E uma das coisas que me falaram lá no início, quando eu comecei, você tem que assistir futebol. Se num sábado eu acordo 8 horas da manhã, começo a assistir Premier League, eu vou dormir 11 horas assistindo Campeonato Brasileiro de Série A, Série B e Série C, porque eu tenho amigos hoje que trabalham na Série C. E eu gosto para torcer por eles e acabo acompanhando. Então eu conheço muitos atletas, conheço muito... eu tenho estudado muito a tática, tenho estudado muito a equipe adversária, equipe que eu torço, a equipe adversária. Então, isso tem me ajudado, sempre me ajudou. E quando eu jogava, eu sempre tive um analista que fazia para mim as coisas. Entendi. Então, eu debatia muito com ele, que é o Henri, que está comigo aí, vai ficar comigo também pro resto da minha vida, porque é um cara que me ajuda, sempre me ajudou e vai me ajudar agora também nessa parte de comentarista e posteriormente quando virar treinador, vou carregar ele, já falei para ele que vai ser meu analista. E isso para mim foi importante também para um novo passo. Então, eu sempre, nas minhas entrevistas, sempre deixei claro, eu vou falar, obviamente, você também não pode se expor, mas às vezes o repórter está ali perguntando e querendo saber o que você realmente... Às vezes não, sempre. O que realmente você quer passar de verdade. Não muitas respostas clichês, né? E às vezes para se proteger, para proteger o clube, a gente acaba não respondendo o que o repórter quer. Mas muitas das vezes as entrevistas eu sempre falei muito do que realmente acontecia dentro de campo, porque eu também era muito criticado, eu fui muito criticado, fui muito elogiado também, mas quando você é muito criticado, você precisa também saber lidar com as críticas e responder elas não à altura das críticas, mas com educação e conseguir responder o que o repórter quer. Agora, para ser treinador, tem que fazer aqueles cursos da CBF todos, né? Licença A, licença B, licença C. Já fez quais? Eu fiz a B. A gente, como eu tenho o ex-jogador de futebol já entra na B, né? Eu acabei de terminar a minha licença B, foi lá em BH. Mandar um abraço para a rapaziada aí da licença B. Pô, aprendi muito com eles. Muita gente ali com muita esperança de ser treinador de futebol. Muitas pessoas qualificadas e eu aprendi muito. Conversei com todo mundo, assim. Cada história foi importante para mim, assim. Conhecer a vida deles, conhecer as dificuldades, como eles chegaram até ali. Porque também é um investimento, né? Claro que é. E é muito difícil, né? Porque jogador, cada clube tem 30, 35 no elenco profissional. O treinador tem um, pô. Tem um e... Um assistente ali no máximo. E o nosso mercado hoje, estou falando mais de profissional mesmo, de futebol profissional. Hoje você vê no Campeonato Brasileiro de Série A, são 10 treinadores estrangeiros, 11 treinadores estrangeiros. Ocupando o espaço que deveria ser nosso. E eu converso muito com ex-jogadores, amigos meus. A gente deu muita brecha porque a gente não buscou conhecimento. Eu acho isso também. A gente precisa estudar, a gente precisa aperfeiçoar. Isso que eu acabei de falar aqui no início, de viver um lado do vestiário e viver o outro lado. A gente tem a experiência do campo, a gente tem a vivência do campo, mas a gente precisa estudar também a tática, estudar a parte física, que hoje é fundamental dentro do jogo. Então, esse conhecimento, a licença B, a CBF Academy, ela te dá isso. E foi muito bom para mim ter vivido esse momento lá com eles, esses 8 dias, que a gente entra 8 horas da manhã, sai só às 18. Então, são 10 horas ali dentro, estudando, passando conhecimento, adquirindo conhecimento, passando a vivência nossa. Pô, os professores, eu aprendi muito com os professores, né? O Próspero, o Gibson, mas o Antônio Carlos Gomes, para mim, foi um cara assim, que trabalhou com o Romário, trabalhou com o Ronaldo, trabalhou no Corinthians, trabalhou na Rússia. Então, eu aprendi muito com ele, com a aula dele. Então, com o professor também, Marcelo Quintanilha, o professor Edson Palomares. Então, eu aprendi muito nesses 8 dias. Agora preciso também fazer vou fazer meu estágio. Vou fazer um estágio, que é preciso também. Já tem onde vai fazer? Eu vou fazer no Botafogo, que a minha base foi no Botafogo. Vou fazer no Botafogo. E estou tentando também lá no Vasco também, para eu aprender, cara. Eu conheço o João, que é treinador do Sub-13 do Vasco. A gente jogou contra na base.
Ele jogava no Vasco e eu no Botafogo. E a gente tem um relacionamento. Então, eu vou buscar muito conhecimento para quando eu entrar... Tá preparado. Tá preparado, porque eu acho que a gente deu muita brecha pro estrangeiro e para outros treinadores. O acadêmico hoje, que a gente fala muito, né? O acadêmico e o ex-jogador, ele precisa estar conectado. Com certeza. E esse preconceito, ele não pode existir nem do acadêmico e nem do ex-jogador. Porque a gente precisa estar conectado. Infelizmente, durante muitos anos teve. Teve, e aí foi aonde que abriu a brecha para os estrangeiros entrarem. Não que os estrangeiros não tragam, o Abel, o Jorge Jesus, trouxeram muitas coisas para a gente aqui e a gente tem que aprender com eles também. Mas só que o nosso futebol é o pentacampeão. Mas eu concordo que abriu demais. Não pode ser meio a meio. Não pode ser. E a gente tem a qualidade para ser. Mas a gente precisa estudar e adquirir conhecimento para ser o treinador principal de um clube como o Vasco hoje, que é um clube que rodou ali 2 estrangeiros, o Ramon Dias e agora o Álvaro Pacheco, e até agora não cogitam nenhum treinador brasileiro. Muito por culpa do mercado, mas muito por culpa da gente também que não se preparou para ser treinador. Ô Felipe, lógico que você vai ter o teu estilo quando você tiver a tua oportunidade, né? Você vai desenvolver o teu estilo, mas você trabalhou com grandes treinadores ao longo da tua carreira. Quem são as tuas referências nesse sentido? Cara, o Vanderlei é uma referência, o Filipão é uma referência, o Ricardo Gomes é uma referência. Jesus você trabalhou também. Jorge Jesus é uma referência tática e uma referência do que fazer dentro do treinamento para você transferir para o jogo. Mas o Vanderlei é uma referência também tática, um cara que conhece muito do jogo. E fala a linguagem do jogador. Fala a linguagem, nossa. É importante. Nossa, já sou ex-jogador, gente. Eu não sou... Você fala a linguagem do jogador, pô. E ele é um cara assim que eu aprendi muito com ele, né? Em 2019, quando ele chega no Vasco, a gente tratava como Vasco como terra arrasada. A gente tinha 5 pontos. E na zona do rebaixamento, sem perspectiva, o Valentim tinha acabado de sair, tinha assumido um treinador que tinha acabado de subir de sub-20 também, a gente sabia que ele não ia ser efetivado. E aí vem o Vanderlei. O Vanderlei enxuga o elenco e ele passa a tranquilidade que a gente não tinha nem de fora, nem da parte da diretoria, nem do torcedor, que também já estava machucado por rebaixamentos. E ele passa essa tranquilidade pra gente. Muito porque ele assume a responsabilidade, né? Ele botava a cara e blindava vocês, né? E a gente também tinha lideranças dentro do grupo que também eram lideranças positivas. O Castan, o Marquinho, o Sidão, eu, o Werley. Então, são jogadores que abraçaram o Pikachu. Então, são jogadores que conheciam, que hoje eu vejo que o Vasco perdeu um pouquinho dessa identidade, que tinham identidade com o clube, e a gente conseguiu resgatar isso, o orgulho do torcedor de torcer pelo Vasco, né? E então, a sinergia nossa, o Vanderlei ele fez isso, a sinergia nossa com o torcedor transferia para dentro de campo. Aí veio os meninos, o Andrei, o Thales, que fizeram também grandes jogos, fizeram Thales diferença. Muita, né? E aí a gente fez essa junção com a experiência, com a juventude. E a gente fez um ano espetacular. Espetacular em termos, né? Porque o Vasco, para mim, tem sempre brigar por título. Mas a gente classificou para a Sul-Americana, saindo do último colocado para classificar. Quase classificamos para a Libertadores. Então, foi um ano, assim, que eu aprendi muito com o Vanderlei. Foi o único ano que eu trabalhei com ele, mas eu levo, assim... Vou levar muito dele, vou levar muito do Filipão também, que logo depois do que aconteceu na Copa do Mundo, 2014, 7-1, foi um cara que não precisava estar ali onde que ele estava no Grêmio, mas ele voltou para trabalhar para dar resposta. Então, o cara que é o último treinador campeão do mundo, foi pentacampeão do mundo, aconteceu aquilo no Mineirão, né, do 7-1 da Alemanha, e ele voltou para trabalhar, para dar resposta, que ele não precisava dar resposta. Campeão do mundo. Ele não precisava e ele voltou com gana de trabalhar e isso me atentou. Eu tinha 24 anos na época, 10 anos atrás. E foi um cara que eu aprendi muito também ali no dia a dia, aprendi com a parte tática, um cara que conhece muito também do jogo. E eu aprendi muito. E toda vez que a gente se encontra, dou um abraço nele, porque ele fez a diferença na minha vida. Foi um cara que me deu confiança. Então a gente tem muita relação. Trabalhei com o Dorival também, que eu acho que evoluiu muito desde a época que eu trabalhei com ele até agora na seleção. Torço muito por ele. O Ricardo Gomes, para mim, a melhor junção de comissão técnica, Ricardo Gomes e Cristóvão Borges. E por quê? Porque em 2011, quando eles chegam, por um acaso, era terra arrasada de novo. Era. O PC Guzmão tinha acabado de ser... O estadual tinha sido péssimo. Não, os 4 primeiros jogos eu estava operado da mão, eu não consegui jogar também.
E aí a gente tinha perdido os 4 primeiros jogos. E aí chega o Ricardo. Chega o Ricardo com aquela tranquilidade dele, francês, a gente chama ele de francês, né? Com aquela tranquilidade dele. E o Cristóvão, ele era mais agitado, mais expansivo e era um cara que completava o Ricardo. O Ricardo não era tão simpático, mas ele era um cara agregador, era um cara que conhecia do jogo, taticamente sabia muito. O Cristóvão também sabia muito, mas essa junção... uma figura doce, né, cara? Então, essa junção era o que o Cristóvão tinha com a gente, a relação de conversar e estar ali, sentir o dia a dia do jogador, que é muito importante. E o Ricardo era o cara que cuidava do campo, era o cara que cuidava da parte defensiva, foi um grande zagueiro. E cuidava da parte defensiva, o Cristóvão cuidava mais da parte do meio-campo também, que foi um grande meio-campo para frente. Então, essa junção é o que eu espero para minha comissão técnica. Eu sou um cara mais parecido com o Cristóvão, de expansivo, mais simpático, mais aguerrido. E o meu auxiliar, ele tem que ser um cara mais tranquilo, até para ver o jogo diferente de mim. E também discordar. Eles discordavam muito e foi aonde que em 2011 a gente deu o salto, né? Tanto também com as contratações, eu sempre brinco com o Diego Souza. Eu vou te dar moral de novo, Diego. O Diego também foi um cara que não só dentro de campo ajudou muito, mas fora de campo, nos bastidores. A gente tinha, não era um racha, mas tinha a parte da experiência, os jogadores mais velhos e os jogadores mais novos que também estavam surgindo, que era eu, Dedé, Alain, Rômulo, o Éder entre esse meio do caminho. O Felipe ficava mais com a gente. Aí a outra parte tinha o Eduardo Costa, o Praz... o Marcel na época. Depois saiu o Alexandre, o Juninho. Então, aí o Diego foi o elo, cara. Cara, e a gente hoje a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente é muito amigo. A gente se encontra agora que todo mundo quase parou, Joga futebol todo dia, né, Felipe? A gente se encontra todo dia, cara. Assim, e é importante estar junto deles, porque foi um momento importante na minha vida, foi um divisor de águas na minha carreira. E eu, naquele momento ali, eu levo muita coisa daquele grupo para os outros grupos que eu participei que venceram. Porque o ambiente era muito bom. A gente terminou o ano de 2011 brigando pelo título brasileiro. Aqueles 2 pênaltis que não marcaram contra o Flamengo, né? Isso. E a gente terminou o ano, não queria terminar o ano. A gente não queria. Bernardo também foi um cara que fez a diferença naquele ano de 2011. A gente não pode... O Elton acabou de encerrar a carreira. Parabéns pela linda carreira, Elton. Acabou de encerrar a carreira dele também. Então, são caras importantes pra gente, né? O Fagner também era um cara muito importante. Aí, olha o time... Olha o nosso timaço também. Anderson Martins. Timaço. Cara, era um timaço. Renato Silva também era um cara muito... boa demais, parceiraço. Cara, um cara muito engraçado. Então, essa é a junção de uma comissão. E aí, aconteceu o que aconteceu com o Ricardo. E aí, é isso que eu ia falar, né? Porque o Cristóvão já estava tão ali adequado a vocês... que as coisas fluíram normalmente, né? Aconteceu o que aconteceu com ele no jogo contra o Flamengo, na virada do turno. E a gente vai pro jogo do Ceará, a gente estava em quarto, se eu não me lembro, 4º ou 5º colocado. E a gente ali se fechou dentro do vestiário, vamos ganhar o título pro Ricardo. Coisas externas aconteceram, algumas coisas aconteceram. Ficamos a 2 pontos do título, mas a gente fez uma campanha de segundo turno espetacular e quase fomos campeões brasileiros. Mas muito por aquele grupo, né? O Cristóvão não tinha experiência de ser o treinador principal, logo depois virou o treinador principal da equipe, mas porque a gente ajudou muito ele também no dia a dia, junto com as experiências com o Felipe, com o Juninho, uns caras que conhecem o clube com a palma da mão, e a gente, com a tranquilidade de ter ganhado a Copa do Brasil, deu mais tranquilidade do Cristóvão trabalhar também, e tiramos uma força do que tinha acontecido com o Ricardo também, para que a gente tivesse esse combustível para o final da temporada. Você viveu aquela história do Ricardo bem de perto, né? Como é que foi aquele dia contra o Flamengo? O que vocês pensaram? Você consegue lembrar daquele dia? Cara, aquele dia, o Ricardo, ele sabia o que ele estava sentindo. Ele tira... É engraçado que ele tira o Alexandre. E a gente, quando sai do jogo, a gente sai chateado, porque quer continuar no jogo. O Alexandre sentou do lado dele. Não, ele estava em pé, ele veio, sentou do lado do Alexandre, ele começou a se curvar já sabia o que estava acontecendo, né? E ele fala para o Alexandre, chama uma ambulância, porque eu estou tendo um AVC. Ele mesmo falou, porque ele no São Paulo, um mês antes, tinha acontecido isso com ele. Aí o Alexandre olha para ele, tá brincando? Pô. Aí quando ele vê que é sério, o Alexandre já levanta em desespero, todo mundo já levanta em desespero. Aquele dia para mim foi um dia bem triste, né? Porque
Era um cara que estava no nosso dia a dia, a gente tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil, era um momento importante para o clube e a gente estava dentro de uma competição que era importante para o clube também, importante para a gente. E, você vê o Ricardo num domingo, a gente viu ele ali na beira do campo, depois aconteceu o que aconteceu, e na segunda-feira a gente voltou lá no hospital, ele estava deitado com um negócio na cabeça, né? Já ele não sei se era CTI ou UTI, não lembro, a gente entrou para ver ele, a gente, cara, a vida ele é muito breve, né? E a gente... Um sopro, né, irmão? É um sopro, o cara tava com a gente ontem tava aqui, bem. E ele tava respirando por aparelho ainda, aí depois ele voltou, graças a Deus ele voltou e tudo... com alguns problemas, mas obviamente, mas está muito bem. Mas a gente vê que a gente é muito breve, a vida é muito estalo de dedo e a gente se fechou, tanto que na quarta-feira ou na quinta-feira a gente foi jogar com o Ceará, a gente ganhou em São Januário de 4-1, 3-1. E ali começou a nossa retomada pelo Ricardo. E isso foi importante para ele também, até para a recuperação dele. Eu lembro que no primeiro dia que ele ligou pra gente, foi num jogo contra o Atlético Mineiro. A gente se emociona até na pré-eleição, que ele fala, bota na caixinha de som, aí ele pede a vitória. Cara, a gente vai pro jogo, assim, a gente chega em São Januário, 15 minutos tava 2-0 a gente. Nossa. 15 minutos já tava 2-0 a gente. E isso foi um combustível pra gente terminar um ano. E aquilo ali foi realmente assustador. E eu conheço o Diego, eu joguei com o filho dele, né, o Diego Gomes. Eu conheço ele desde criança e a gente jogou junto no Botafogo. Então, eu lembro da família, da esposa dele, da filha dele. Então, você pensa também, hoje eu tenho meus filhos, eu penso também que, poderia ter sido eu com os meus filhos ali assistindo. Imagina. Isso mexeu bastante com a gente. E você citou uma coisa que é importante também para treinador, né? A preleção, né? A preleção ganha jogo? Você que durante todos esses anos viveu isso? A preleção ganha jogo, mas o treinamento ele é tão importante quanto a preleção. A preleção, ela para mim, é mais retoque ali do que aconteceu no treinamento. E, obviamente, o Vanderlei tinha muito esse dom de inflamar a gente para o jogo. Mas eu acho que... O treinamento, o jogo é reflexo do treinamento. O treinamento é soberano. Para mim, o treinamento é sempre soberano, cara. No treinamento, você planeja o que vai acontecer, planeja o outro time, planeja taticamente o que pode vir a acontecer, planeja taticamente o que pode acontecer dentro do jogo. Isso é no treinamento. Mas a preleção é mais retoque de bola parada, retoque daquilo que você fez no treinamento. Às vezes, você muda uma peça ou outra e aí, ali na preleção... E ali, a preleção, ela é importante, muito importante. Mas eu peguei treinadores de preleção de 1h30, peguei treinadores de preleção de 15 minutos e de meia hora. Mas era sempre pautada daquilo que você fez no treino. Se você não treinou bem, o treinador ele dava o espetáculo dele ali na preleção, mas o jogador ele quer ir para o campo sabendo o que vai fazer com e sem bola. Se você não der essa clareza para ele no treinamento, não é faltando 1h30 para o jogo que você vai dar. Então, você vai levar um time a campo totalmente desorganizado, muito esperando individualmente que os jogadores resolvam. E você depender individualmente de certas coisas dentro do jogo é difícil, porque individualmente você pode estar bem no jogo. Beleza, você vai decidir o jogo. Mas se individualmente você não decidir, o coletivo tem que decidir. E se você no treinamento não deu ferramentas para os seus jogadores, não vai ser a preleção com grito, com motivação que você vai resolver. Então, a preleção ela é importante, mas o treinamento para mim é soberano. Ô Felipe, você que viveu isso dentro de campo, agora você querendo partir para o outro lado, a gente sempre ouviu de fora, nós jornalistas, os torcedores em geral, que jogador derruba treinador. Essa frase, jogador derruba treinador. Você já viu isso de fato acontecer, sem citar nome de treinador, mas de grupo não gostar do cara e de repente se empenhar um pouquinho menos? Não, se empenhar menos eu nunca vi, mas de não gostar do treinador eu já vi. Não de derrubar treinador. Eu nunca vi isso, vamos derrubar esse cara, não. Eu nunca participei de grupo assim. Mas de realmente não gostar do treinador, não gostar do ambiente... Eu posso falar bem claramente do português que passou no último lá que eu tive. Sapinto. Ninguém gostava dele, cara. O ambiente era pesado. Mas não gostava mesmo? Era pesadão o ambiente? O ambiente era pesado. Ele era um cara muito arrogante, não aceitava... Porque você tem que aceitar a troca. É obviamente que a palavra vai ser sempre a última. Mas aceitar a troca, porque você trabalha com gente também. Pô.
E ele era um cara muito arrogante, então o ambiente pesou. E a gente sabia que era um ano importante para o clube, porque era um ano de pandemia, era um ano diferente. O campeonato começou em agosto, ou julho. Começou em agosto, eu acho. A gente começou muito bem com o Ramon. E o Ramon era um ambiente mais leve. Aí chega um cara com um ambiente mais pesado, com arrogância. E aí, não é que a gente se empenhou menos, porque o treinamento não era bom, que eu acabei de falar. Também, né? E ali na preleção também, algumas coisas também não batiam com aquilo que a gente gostava, mas chegava no jogo, você estava perdido para fazer o que tinha que fazer. E aí acontecia que a gente não estava desempenhando bem, e aconteceu que logo depois, ele acho que ficou 9, 10 jogos, e acabou saindo. Acho que ficou mais ou menos. Foi muito mal, isso. Nossa. E aí a gente... Foi o período que o Vasco menos pontuou e faltou 2 pontos para o Vasco não cair. Pois é, a diferença que fez, né? E não foi os jogadores que derrubaram o Sapinto. Foi realmente... O ambiente não era bom. Ele se derrubou. Os jogadores não gostavam dele. E ele era um cara muito... eu sou o soberano. Beleza, você é principal. Porque a vida de treinador, o primeiro a ser mandado embora é ele. Mas ninguém faz nada sozinho, né, Bastos? Ninguém faz. Ainda mais você do lado de fora. Você dentro de campo, você pode agir. Você do lado de fora, você tem que saber o que os seus comandados vão fazer. E não impor as coisas a ele. Então, era isso que acontecia. Teve outros grupos também que eu participei, que teve demissão de treinador, que é normal no futebol brasileiro, mas que a gente não se empenhou para derrubar o treinador. Muitas das vezes a gente brigava por... Não manda esse cara embora. Segura. Segura o cara. Pô. Não, é importante o trabalho dele. Aí, às vezes, a diretoria tomava por conta de mandar embora, mas eu nunca participei de, vamos derrubar o treinador. Jogador, ele não se empenha menos, mas muitas das vezes o ambiente, a energia, ela conspira para que as coisas não aconteçam dentro de campo e acaba sendo... você já viu derrubar treinador? Nunca vi. Já escutei falar? Já escutei falar. Mas não de grupos meus, de onde eu participei. Mas de outros clubes, de outras pessoas, já escutei. Já escutei de jogador ir na diretoria e pedir para mandar embora o treinador e a diretoria catar. Quando o grupo é muito fechado, assim, a diretoria ela tá junto. Normalmente tem um elo, né? Um cara que faz essa ligação do campo para a diretoria. Mas quando a diretoria ela confia nos jogadores, ela consulta também para a escolha de um novo nome, assim? Acontece? Já aconteceu contigo? Já aconteceu. De consultar. No Goiás, por exemplo, acontecia bastante. O Arley, né? Era o vice de futebol. E foi um grande goleiro lá. Foi um grande goleiro, consultou sobre o Jair Ventura na época e a gente falou, não, realmente, porque o Jair era um cara que já tinha livrado o Juventude, já tinha livrado o Sport e o Goiás estava nessa... A gente tinha acabado de subir da Série B e era um cara que estava em ascensão nesse modelo de jogo, tanto que ele chegou lá e a gente classificou para a Sul-Americana, foi um belíssimo trabalho que ele fez. Está fazendo um belíssimo trabalho também no Atlético Goianiense. Então, foi um cara que ele perguntou pra gente e a gente, cara, eu acho que é um nome bom, até pelo ambiente dele também. Eu prezo muito pelo ambiente, sabe? Acho que é muito importante, qualquer função. É importante você sair para trabalhar, sair para um treinamento. Querendo, né? E chegar num ambiente bom, né, cara? Todo mundo quer trabalhar num ambiente bom. E isso foi uma das coisas que o Jair chamou muita atenção, porque o ambiente dele é muito bom, o ambiente dele é leve. É um cara um cara novo, um cara... obviamente já está aí no futebol brasileiro mas é jovem. Muito tempo, mas é novo, cara. E ele tem muito conhecimento. A gente vai criando rótulos nas pessoas que, às vezes, o que eu falo, todo mundo, o futebol brasileiro é assim, é o rei disso. O Jair tem um de retranqueiro. E ele não é. Ano passado, ele pegou o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense era o 12º. Ele subiu o Atlético Goianiense. Que retranqueiro faz isso? É verdade. Que retranqueiro faz isso? É porque criaram rótulos. Eu acho que fica muito marcado assim que time bom ataca, time ruim defende, né? Se fala isso desde que o futebol é futebol. E o Jair, ele pega times... Ele não pega um timaço para treinar, para jogar. Ele pega um Corinthians que é mais ou menos, o Santos que ele estava mal na época que ele pegou. Então, mas o Corinthians ele pegou e levou até a final da Copa do Brasil. É verdade. Eliminou o Flamengo na semifinal. Retranqueiro. Às vezes tu tem que jogar com as armas que tu tem. Para mim, uma entrevista do Ancelotti é onde que eu... Isso é a minha referência.
Eu queria jogar igual o Barcelona joga, tic-tac, pega a bola, toca. Mas eu não tenho jogadores para jogar igual o Barcelona joga. Eu tenho jogadores rápidos do lado, jogadores com muita qualidade de passe no meio. Então, o que eu vou atrair? Vou atrair o Barcelona e vou sair com os caras rápidos. Pô, por que eu vou jogar igual o Barcelona se eu não tenho jogadores que o Barcelona tem? Sim. Eu tenho jogadores que o Real Madrid tem. Pô, e essa entrevista do Ancelotti para mim... Pô, como é que tu vai ser ofensivo se teus jogadores não são ofensivos? Como é que tu vai ter um time defensivo se teus jogadores gostam da bola? Tu tem que saber o que tu tem também na mão para tu conseguir fazer as coisas. E o Jair é muito assim, cara. O Jair é muito assim. Ele tinha um time ano passado, eu acompanhei muito ele, é meu amigo, gosto bastante do trabalho dele. Ele tinha um time ano passado leve, ele conseguiu defensivamente ficar sólido e conseguiu fazer os gols que o Atlético Goianiense precisava. Por isso que subiu. E por isso fez a diferença. E aí as pessoas não falam, não dão os créditos. Sim. E eu acho tão importante quanto o treinador estrangeiro a gente dar os créditos, o brasileiro também a gente valorizar. Com certeza. Não ter a síndrome do vira-lata, né? Porque só o de fora é bom. Só o de fora é bom. O que está aqui também é bom. E eu acho que a gente precisa... O Barroca, trabalhei com o Barroca no passado. É um treinador Barroca é muito bom também. Muito bom. O treinamento dele é muito bom. O treinamento dele é muito bom. E aí o que ele transforma muitas das vezes o que faz no treinamento para o jogo. A gente sabia o que fazer com bola e sem bola. Tem um treinador da nova geração agora, que eu trabalhei no Goiás, Bruno Pivetti. Cara, eu entrava no jogo já pro final da minha carreira, 31, 32 já, 34, 2 anos atrás. Eu entrava no campo, eu sabia que eu ia fazer com e sem bola. Olha como é importante, né? Eu e os outros jogadores. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. E aí, pô, a molecada que tá subindo, pô, o que você vai fazer? Ele fazia o mesmo treinamento para todo mundo. Aí o cara que ia entrar no jogo, ele já sabia o que ia fazer. E não ficava perguntando, pô, eu vou fechar aqui. Não, você já sabe o que tem que fazer. Com e sem bola. Isso é tão importante quanto a preleção, quanto os rótulos que são criados. Claro. Mas isso é o dia a dia, né? É o dia a dia. E é assim, o treinador, ele é a cara ali, né, do time. Se você vê o treinador, obviamente, ele fica ali tentando ajeitar, mas você vê ele muito desesperado do lado do campo, você pode ver que o treinamento dele é ruim. O treinamento dele é ruim. É a dica, então. Se ele está muito desesperado lá do campo, gritando, não sei o quê. Porque também um treinador muito passivo também não é legal. Porque tem alguns jogadores e jogadores. Tem jogador que é movido a grito, tem outros que quer... Aí você precisa entender também teu grupo. Sim. Mas quando está muito desesperado, é que o treinamento não foi legal. Ô, Felipe, como é que você está vendo aí esse momento do Vasco, né? O Vasco acabou de demitir o Álvaro Pacheco, não se sabe ainda quem vai ser o treinador. O Rafael Paiva vai comandar no próximo jogo. Como é que você está vendo esse momento do Vasco? Cara, eu conheço muito o Vasco, né? Muito. Por ser vascaíno e por ter vivido muito lá. Ter jogado no Vasco, mais de 200 jogos no clube. Eu vejo o Vasco hoje sem identidade, né? Eu fui a São Januário alguns jogos, né, atrás aí. E eu vejo o Vasco muito distante do seu torcedor. Eu falo disso do elenco. O Vasco precisa voltar a ter identidade, né? E a desorganização também. De fora do campo, o que aconteceu com a 77, que agora a retomada da SAF, e com os jogadores também que foram contratados. Eles precisam saber o perfil. Eu acho que quando for contratar, perfil do Vasco. Qual é o perfil do clube que você está contratando? O perfil é mais técnico, não é mais aguerrido? E eu acho que faltou isso na escolha dos jogadores para trazer para o Vasco. Então isso deve melhorar agora. Com o Felipe e Pedrinho. São caras que conhecem um clube com a palma da mão. Realmente, o Pedrinho chegou lá com 7 anos, o Felipe é a mesma coisa. Então eles conhecem o DNA do Vasco. Não adianta a gente contratar jogador, o Vasco contratar jogador, com DNA que não é do Vasco. O que é DNA? É sofrer, é saber sofrer. É um cara que é aguerrido, um cara que tem que aceitar a pressão, porque o torcedor vascaíno, ele pressiona muito. Você sabe bem. Eu sofri muito isso. Eu brinco com os meninos que eu fui o único jogador que fui vaiado na rede social, porque na pandemia não tinha torcedor, e eles, quando eu pegava na bola, eu brinco com eles. Não, mas isso me fez crescer demais, cara, como jogador. Eu com 21, 22 anos, eu já parecia veterano, porque o que eu sofria em São Januário,
poucas pessoas sofreram. Alguns jogadores sofreram também, mas poucas pessoas. Mas aquilo ali me fez crescer e me fez gostar mais do clube. Porque eu comecei a entender o que é ser Vasco dentro de campo. E fora de campo também, obviamente, aí isso aí já faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida, dos meus filhos, e isso faz parte. E eu acho que é isso que o Vasco precisa resgatar a identidade. Primeiro resgata a identidade e se organiza tática, física e se organiza também financeiramente, se organiza de fora para dentro, para quando chegar dentro de campo, cara, os caras só preocuparem em jogar futebol. E o torcedor entender o momento do clube também. Muitas das vezes eu fui a São Januário agora, nesses últimos meses. O torcedor, ele dentro do jogo... Eu estava no jogo lá do Criciúma e eu estava no jogo do Fortaleza. São duas torcidas diferentes, distintas, dentro do jogo. Por que a gente é obrigado a ganhar do Criciúma e não é obrigado a ganhar do Fortaleza? Na verdade, a gente é obrigado a ganhar todos os jogos. Mas é preciso entender contra quem a gente está jogando, o campeonato que a gente está jogando. E o torcedor precisa entender isso também. Mas o torcedor é movido de paixão, né? O torcedor ele é soberano também. O torcedor é movido de paixão. E, cara, eu fui a São Januário contra o Criciúma e eu fui a São Januário contra o Fortaleza. O ambiente era totalmente diferente dos dois jogos. Obviamente, tomar 4-0 dentro de casa não é bom, o torcedor sai machucado. Mas o jogador também sente bastante isso. Primeiro, para mim, o Vasco hoje, resgatar a identidade do clube, se organizar financeiramente, se organizar nos departamentos de fora do clube, né? Resolver isso, porque isso... não transfere para dentro de campo. Óbvio que transfere. Óbvio que transfere. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem vai chegar, você não sabe quem vai sair, você não sabe quem é o diretor, você não sabe... Não. Claro que o jogador não está numa bolha. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo, pô. E hoje, com a rede social, a gente vê rápido. Na hora. Chega rápido. Foi mandado embora. Isso aqui não está acontecendo. Então, se organiza de fora para dentro, para quando qualquer treinador que chegar, ter a tranquilidade para trabalhar e, obviamente, fazer os pontos que precisa, cara. Porque o torcedor ele está machucado de todo ano brigar para não cair. Porque ano. Foi feita a promessa que o Vasco, quando virasse SAF... Ia ter igualdade com o Flamengo. E lógico que está muito distante. Muito distante. Hoje a gente não briga nem nos 10 primeiros, nem nos 12 primeiros. É isso. Então a gente precisa ter a consciência disso também. Você acha que o Coutinho, que muito se fala, ele pode mudar o Vasco de prateleira? Não só ele, né? Tem que vir acompanhado de algumas outras contratações também, mas ele é um cara diferenciado, é um cara que é um craque mesmo. Eu joguei contra o Coutinho na base, tive com ele também. É um cara que eu admiro muito pela carreira que ele fez, por tudo que ele construiu dentro do futebol. E é um cara que vai ajudar muito, muito. Mudar de prateleira, a gente precisa saber do treinador que vai chegar, dos jogadores que vão chegar também, acompanhados dele também. E eu acho que... Eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença. Junto com os outros jogadores que já estão lá, para eles entenderem o que é o clube. Com o Felipe ali no dia a dia, eles já estão entendendo o que é o clube. Já muda. Já muda bastante, porque é uma referência, é um ídolo, é o maior ganhador de títulos que o Vasco tem tá ali. Essa disputa aí é boa. O Luizinho diz que é ele. É o maior ganhador. A disputa é boa, boa. E ele tá ali no dia a dia. Então, você olhar para uma referência e ele conseguir te passar as coisas, isso é importante para o DNA do clube, para a identidade. E você ter uma referência técnica também dentro de campo, isso também é importante para os outros jogadores. Mas o Payet já não era essa referência? Cara, eu vejo o Payet assim... eu gosto muito do Payet como jogador, mas eu vejo o Payet um pouquinho distante dessa identidade que o Vasco precisa hoje. Entendi. Tá, eu não estou criticando o Payet como jogador. Até porque ele é um craque. Até porque é um craque. Mas eu vejo hoje essa distância da identidade com o clube, sabe? Mas também é um jogador estrangeiro que veio agora, também no ano passado, se dedicou muito para emagrecer, e isso a gente percebeu. É um cara que é muito dedicado, mas também já está nos seus 36 anos, 37, eu sei quanto que isso também... E o quanto que o futebol brasileiro, as distâncias que a gente percorre para jogar, isso também dificulta bastante. E o Payet, com uma qualidade técnica do Coutinho e outros jogadores que vão chegar, isso também vai dar mais motivação a ele para desempenhar o futebol e saber que do lado ele vai, vou tabelar com o Coutinho, vou tabelar com o Verret. É diferente. É diferente, cara. É diferente. É diferente. Então, para ele também, para mim, olhando assim de fora, falta, não é vontade, mas falta também, cara, olhar para o lado e saber que a qualidade vai me ajudar.
Eu acho que isso que o Payet sente. E a gente precisa muito do Payet, precisa do Coutinho, precisa dessas referências técnicas dentro do time para que o Vasco volte a vencer. E é isso que o torcedor quer, cara. É lógico. É isso, que o Vasco entregue, né? Que se dedique dentro de campo. Você viveu uma era que era Felipe e Juninho podem jogar juntos? Eu fiz essa pergunta umas 5 vezes lá, sei lá, pro Cristóvão, em momentos distintos. Agora a gente vai viver o Coutinho e Payet podem jogar juntos? Eu acho que podem. Felipe e Juninho podiam jogar juntos na época? Eu acho que não, que era eu que jogava. Não, mas brincando assim, claro que podia jogar junto, mas eu entendi o Cristóvão, né? Porque o futebol ele já começou a mudar há 10 anos atrás, 11 anos atrás, por conta da intensidade, por conta de tudo que... E a gente era muito novo, eu, Rômulo, Alain, e pedindo passagem. O Felipe e o Juninho, sem botar a qualidade deles. Assim. Claro, indiscutível. Indiscutível. O que eles faziam dentro de campo, o que o Felipe fazia, que o Juninho batia na bola, era brincadeira. Eu aprendi muito com o Juninho no dia a dia. Mas o Cristóvão, ele precisava, muitas das vezes, mesclar, porque... A gente estava vivendo 2 competições, depois que a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente tinha a Sul-Americana e o Brasileiro. E a gente foi até a semifinal da Sul-Americana. E a gente foi até o final do Brasileiro brigando. Então, o Cristóvão ele precisava fazer esse jogo, né? Então, ele muitas das vezes optava pelo Felipe, muitas das vezes optava pelo Juninho. E o Diego Souza, pedindo passagem. A De Luiz, muito bem. Alexandre, muito bem. Aí tinha eu, o Alain, Eduardo Costa, Rômulo... Então, eram jogadores que também estavam... Eram muitas opções. E eles como referência. Mas muitas das vezes eles jogavam junto. Mas, não muitas das vezes, não. A maioria das vezes eles não jogavam junto. Mas muito por desgaste, ou muito por opção mesmo, tática. Não era nem técnica, porque foi opção técnica ia jogar sempre os dois. Claro. Mas muito por opção tática e a gente entendia isso também. Que a gente tinha outros jogadores como referência também. Diego Souza, Éder Luiz... Então, o Cristóvão ele conseguia mesclar. E tinha, obviamente, o torcedor quer que seus ídolos estejam dentro de campo para ajudar. Então, em 2011, em 2012, aconteceu muito disso, né? Do Cristóvão optar por um e optar pelo outro. E muitas das vezes... Ficava um climão, às vezes. A gente percebia de fora. Ficava climão e aí quem sofria era eu, que jogava... O torcedor, na época, não entendia que não era técnico. Era mais uma opção tática. Uhum. E aí eu sofri muito. Aí começou não a perseguição, mas muitas das vaias que aconteciam comigo. Porque o Felipe ou o Juninho estavam no banco. Sim. Pô, imagina, tua sombra ser o Felipe ou o Juninho no banco. Com certeza. E você jogando. E eu sempre fui um cara que arriscava muito passe, arriscava muito chute, tudo. Você sempre teve personalidade. Personalidade, e aí errava bastante também. Ajuda e atrapalha. Errava bastante também. Aí, quando errava, a minha senha era um passe para trás certo, ou era um passe para frente errado. Já era. Aí era o momento de extravasar do torcedor, né? É verdade. O Felipe, olhando para trás, assim, a gente observa que o Vasco ele realmente mudou muito, perdeu um pouco de identidade, mas você viveu os seus melhores momentos e os seus piores momentos com salários atrasados no Vasco. Hoje em dia, os salários estão em dia. O torcedor fala, porra, mas os caras com salário atrasado faziam. Os caras com salário em dia não fazem? Qual a diferença para o jogador do salário em dia e do salário atrasado? O salário em dia é obrigação, né, gente? Pois é. O salário em dia é obrigação. E isso não pode ser um plus. O salário está em dia, você tem que correr. Não. O salário em dia é obrigação. A gente, na época, o Vasco passava por dificuldades financeiras e a gente sabia disso. E a gente sabia, quando a gente assinava o contrato, o Rodrigo Caetano falava. Ainda avisava? Avisava que a gente tinha problemas financeiros. Então, a gente não entrava não sabendo. Uhum. A gente sabia. Todos os jogadores que vieram pro Vasco naquela época, o Rodrigo Caetano sempre foi muito claro e é um cara que eu tenho muito respeito por isso também, que me ajudou muito também, mas era um cara muito correto quanto a isso. Ele brigava muito para ter os salários em dia, obviamente, mas a gente sabia das dificuldades financeiras do clube. E, paralelo, ele fez um time, mesmo com tanta dificuldade financeira, ele fez um timaço. Com pelo menos 20, 22 jogadores que você podia fechar o olho, escolher e botar para jogar e jogava. Pô, não à toa ele tá na seleção, ele começa montando aquele time da Série B e depois ele só melhora. Só melhora, pô. Ele só melhorou o time. Mesmo com todas as dificuldades financeiras. E a gente sabia disso. O Roberto, na época, também era muito um cara, que Deus o tenha. Transparente. Era um cara muito transparente e passava as coisas pra gente.
Eu, na época, financeiramente, eu sempre dependi muito do meu trabalho. Claro. E você tem que se apertar ali 1 mês, 2 meses. Nunca completou o terceiro de carteira, né? Mas de imagem era 8, 9 meses. Mas isso era uma coisa que a gente convivia dentro do futebol. No futebol brasileiro acontecia muito disso. Era errado, obviamente é errado, porque salário é obrigação, gente. Teve algum lugar que você ganhou em dia? No Corinthians eu recebi em dia, no Grêmio eu recebi em dia. Acho que foi isso, cara. Foram um pouco. No Goiás eu recebi em dia também, Goiás também, certinho. No Avaí agora também não tem o que agora já deu uma melhorada, agora, né? Mudou o perfil. Agora são poucos clubes que atrasam salário. É isso. Antigamente não. Antigamente era a maioria, né? Quase todos. Antigamente era poucos clubes que pagavam em dia. Hoje, se você não mudar isso, cara, você acaba perdendo o jogador, porque às vezes o jogador prefere de receber talvez 40 num lugar que vai atrasar, ele vai receber 30 aqui que vai receber em dia, ele vai para o lugar que vai receber 30. Uhum. E hoje o futebol, você não pode nivelar por baixo, porque para mim é nivelar por baixo. Eu pago em dia. Hoje você tem que ter outras coisas, estrutura da cidade, o jogador vê muito isso hoje. Estrutura da cidade, estrutura do time, viagem, essas coisas. Logicamente, salário em dia é obrigação, gente. É obrigação. Você trabalha 30 dias, você quer receber no final do dia. Mas o torcedor no final do mês, né? Se ele ficar sem receber na função dele, com certeza ele vai ficar chateado. E às vezes eu vejo muitos torcedores e hoje influencers e essas coisas na internet. Mas ele vai receber, sei lá, 100 mil a mais no outro clube. Era mercenário. Eu fico olhando. Mas se você tivesse nessa empresa aqui, a outra empresa, do mesmo ramo, te oferecer 100 mil, você iria? Claro que iria. Claro. Gente, não vamos ser hipócritas não e falar que não iria. Claro que iria. Claro que iria. Claro que iria. É lógico que tem muitas outras coisas dentro do futebol, mexe muito com paixão. E quando você mexe com paixão, é difícil medir certas coisas. E uma coisa é quando você está ali no meio da tua carreira querendo fazer tua vida, e outra coisa é quando você já está bem resolvido financeiramente. Aí você pode abrir mão aqui um pouquinho para poder viver outra coisa ali, né? Muitas opções que eu tomei na minha carreira, elas poderiam ter sido diferentes, mas eu voltei para o Vasco. É verdade. Eu voltei para o Vasco. Em 2019, eu tinha outras opções, mas eu quis voltar para o Vasco porque é onde que eu me sentia bem. Era um clube que eu sempre tive identificação, e é o clube que eu gosto, é o clube da minha infância. Então, eu quis voltar para o Vasco. Você vem do esporte na época, né? Eu era do Corinthians, né? 17, eu fui emprestado para o esporte. No esporte você jogou muito bem. Fui muito bem no esporte. E aí, eu poderia ter voltado para o Corinthians, mas não, eu preferi vir para o Vasco porque eu ia ter mais chance de jogar. Acabou que eu não tive tanta chance de jogar, mas eu estava no lugar onde que eu me sinto bem, me sinto confortável, onde as pessoas me tratam bem e onde eu tenho identificação. Eu poderia ter ido para outros lugares que eu não fui para voltar para o Vasco, porque financeiramente eu já estava tranquilo também. E isso é importante entender. Muitas das vezes o jogador ele acaba tendo a opção de ir para outros clubes, porque a vida é muito curta do jogador e financeiramente você precisa se planejar para o restante da vida. Né? Exato. E muitas das vezes, se você já está tranquilo, você acaba optando pelo coração. Eu acho que um dos caras assim que é muito teu amigo, que você está convivendo direto, que assim faltou jogar no Vasco de novo, é o Diego Souza. Porque o Diego Souza ele fica muito identificado quando ele joga no Vasco, a torcida todo ano pede a volta dele, Tá? E ele é vascaíno, né? Leva o filho direto. Davi é Vasco, né? A Manuela é Vasco. Quando tu tá com ele, tu não fala assim, porra, Diego, por que tu não voltou? Cara, ele fala que ele teve algumas oportunidades, mas chega um momento na tua carreira que você acaba preferindo a tranquilidade do salário, a tranquilidade do dia a dia. E no esporte, ele era ídolo também. Aí quando ele sai do esporte, vai pro São Paulo, ele teve a chance de voltar pro Vasco. Mas o Vasco estava em 2018, lembra? Também estava naquela turbulência de... Em que ano o Vasco não teve turbulência? Aquele ano de turbulência de eleição e de não sei o quê. E entra presidente, sai presidente, quem é o presidente. Pô, isso é difícil. Pô, ainda mais ele sendo referência, sendo ídolo do clube. Pô, vou voltar para uma confusão que está acontecendo. Isso aconteceu nos últimos 15 anos no Vasco. Muitos jogadores ficaram identificados com o clube, gostavam de estar aqui, mas o bastidor, isso também atrapalhava muito. E isso é uma das coisas que ele fala. Eu poderia ter muito bem voltado ao Vasco, mas internamente as coisas estavam muito bagunçadas.
e continua. Mesmo entrou a SAF agora e continua bagunçado. Para melhorar o agora, jogador, né? ele pensa sobre isso também. Ainda mais hoje com a rede social, com a potência que a rede social tem, as coisas elas viralizam muito rápido, acaba que você acaba optando pela tranquilidade. Ainda mais quando você chega numa certa idade, a tranquilidade ela é importante. Vocês entre vocês, você disse que tem um grupo aí com a galera dessa época, vocês entre vocês também lamentam aquele gol perdido por ele? Porra. Porque eu acho que poderia ter mudado a história do Vasco, cara. É claro que ele não quis perder, ele fez a opção ali na hora. Eu acho que é uma grande defesa do Cássio. Foi uma defesa Uma grande defesa do Cássio. Mas poderia ter mudado a história do Vasco. O Diego, como craque do nosso time, eu falo pra ele hoje, falo de novo pra ele que ele tinha que ter cavado, né? Porque se fosse eu ia fazer o que ele fez. Se fosse qualquer outro jogador da nossa equipe, ou talvez Felipe ou Juninho, não, né? Porque também a qualidade técnica era muito alta. Mas qualquer outro jogador ia fazer o que ele fez. Mas o Diego era o 10 do nosso time, era o craque do nosso time, era o cara que fazia a diferença. E ele acabou optando pelo simples, né? Tocou ali e o Cássio fez a defesa. Mas naquele momento ali, a gente chega logicamente, em igualdade técnica e tática com o Corinthians, mas financeiramente, naquele momento, não sei se o torcedor sabe, a gente chega naquele momento com salários, 2 meses de salário atrasado, premiação atrasada ainda, e tem coisas no futebol, a energia ela é muito importante. Eu vivo nisso. A sinergia, a energia é muito importante. Se a bola entra ali, o errado acaba virando certo. Sim. Porque se a gente é campeão da Libertadores, é lógico que eu queria ser campeão da Libertadores. Eles iam pro Mundial. A gente ia, imagina, campeão mundial com salário atrasado, premiação atrasada. O errado acaba virando certo. Sim. Muitas das coisas, a bola bate na trave e entra, não porque o salário está em dia, não porque está tudo certo. E ali tinha muita coisa errada nos bastidores acontecendo que o torcedor, a grande massa, não sabia, né? E ali o Diego não quis perder, obviamente. Obviamente. A gente sofre até hoje. A gente outro dia, a gente estava, não sei fazer, almoçando, a gente passou a jogada que o Cássio estava apresentando no Cruzeiro. Uhum. O Cruzeiro tinha acabado de contratar ele. Aí a gente olhou assim, aí eu olhei para ele e falei, porra, Diego, se tu tivesse feito esse gol, né? Ele, pô, pior que é mesmo, né? A gente tem essa... Ele foi um cara super importante naquele período de 2011 e 2012. Ele sabe da importância que ele teve dentro e fora de campo. Era realmente o craque do nosso time. Mas aconteceu, cara. A gente é sofrido até hoje por esse gol perdido. Todo mundo é. Porque logo depois do lance do Diego, tem a cabeçada do Nilton na trave, né? Na trave, sim. Então, E aquele acho que foi o último jogo de vocês, assim. Teve um jogo com a Portuguesa depois, que ainda é o mesmo time que vocês ficam em São Paulo, que o Alexandre faz um gol de bicicleta. Eu estava lá também. E aí, depois daquilo, o time se desfaz. Começa a sair um para um lado, um para o outro. Muda tudo, né? Muda tudo. Aí a gente termina até o ano bem, termina em quinto ou quarto. Termina em quinto. A gente vai até o final do Brasileiro brigando ali, no finalzinho. Mas foi um último ano, sim, que o Vasco fez um grande time, um grande grupo. Logo depois saíram também referências do nosso time, né? Ficou só do time de 2012, ficou eu, Dedé e Éder Luiz, volta também o Carlos Alberto na época. Uhum. E as outras, o Praz também saiu em 2013, o Nilton acabou saindo também. Embora, quase. Todo mundo foi embora, não. Em 2012 sai Diego, Alain, Rômulo. Então as referências do nosso time, Felipe também sai em 2013, né? Com uma confusão, numa briga com o René, né? René Simões. E acaba que a gente acabou ficando sem referência. O Dedé já era nossa referência, é lógico que... O Dedé saiu para pagar o salário de vocês. E o Dedé teve que ir embora para pagar o nosso salário. Então, o Vasco fazia muito isso, né? Vendia jogador para pagar o salário. Aí durava 3 meses, pum, atrasava de novo. Isso foi uma tônica que eu vivi dentro do Vasco, né? Vender jogador para pagar salário. E isso foi muito ruim. Foi. Você tem algum arrependimento assim na tua carreira de jogador, algo que você teria feito diferente? Cara, eu não me arrependo de muitas escolhas que eu fiz, não. Porque se eu fiz no momento, eu tive... Mas eu teria pensado melhor em ter ido para o esporte, assim. Eu não precisava ter ido. Eu tinha acabado de ser campeão brasileiro, campeão paulista e brasileiro no Corinthians, e eu não tive a paciência que se talvez fosse hoje... Você teria. Eu teria. É maturidade, né? É maturidade, realmente. Eu queria jogar. Não, eu vou mostrar que eu vou jogar... Joguei realmente. Jogou bem no esporte. Joguei muito bem, mas só que eu saí de um clube campeão brasileiro para brigar para não cair lá no esporte. Uhum. Eu sou muito feliz. Fui muito feliz em Recife, no esporte, mas eu teria esperado um pouquinho para
ter talvez mais jogos no Corinthians, ter mais oportunidade no Corinthians. E na Europa, o Benfica lá, você acha que foi certo voltar naquele momento? Voltar para o Vasco foi certo, mas ali aconteceram coisas dentro do Benfica que foram coisas culpa minha. Eu fui para um primeiro jogo meu, eu tinha 17 para 18 anos, eu já tinha 18 já. Primeiro jogo meu, eu esqueço a camisa, né? A camisola, pá, foda-se, esqueci a camisola. E aí ali, aquela atitude minha ali fez com que a minha passagem na Europa fosse, não abreviada, mas tivesse um gapzinho. É mesmo? Porque eu era a primeira opção, desculpa, eu era a primeira opção do Quique Flores, era um treinador espanhol, e o Carlos Martins bate com a cabeça, era um jogador português, e ele cai desmaiado. Então a primeira opção do treinador, o primeiro jogo do campeonato, era me chamar. Uhum. Então eu ia ter a sequência, eu ia ter jogos, 18 anos, 19 anos, e talvez você desenvolvesse. Eu ia me desenvolver, eu ia jogar, eu ia evoluir, e talvez a minha vida na Europa fosse outra. Mas por uma atitude minha, eu acabei esquecendo a camisa dentro do vestiário. E isso, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente pelas experiências que eu tenho. Mas aquele momento ali foi um momento que as pessoas dentro do Benfica... não, calma aí, será que a gente vai dar oportunidade para ele? Ele foi irresponsável aqui. E lá na Europa... mas uma atitude definiu tudo? Porque eu continuei trabalhando bem, tanto que no final do ano eu faço um dos gols mais bonitos da minha carreira. E eles me dão a oportunidade de fazer a pré-temporada, pré-época, né, que eles falam. A pré-época com o Jorge Jesus, foi onde eu conheço o Jorge Jesus. E eu trabalho com o Jorge Jesus no outro ano. Mas que eu não tenho tanta oportunidade de jogar. Eu fiquei 10 jogos sem ir para o jogo, tomei uma multa muito grande também do meu salário por conta disso. E isso eu acabei sendo exemplo para os outros. E isso acabou abreviando também a minha vida dentro da Europa. E depois rodei também, fui no Belenense, fui na Suíça também no Servette. Mas já foi... Em outra condição. Em outra condição, não de promessa como eu fui daqui, sair do Brasil, do Botafogo para o Benfica, como uma promessa que talvez daria muito certo na Europa. Vou te fazer algumas perguntas rápidas. O que representa o Botafogo na tua vida? Botafogo representa o início de tudo e gratidão ao Botafogo. E o Vasco? Coração. O Vasco Coração? O Vasco chega até a me emocionar, porque foi um clube que eu sonhei em jogar quando era criança. Sonho. Vasco era um sonho. Vasco é um sonho? Vasco era um sonho na minha vida, porque eu vi jogadores que eu joguei junto, Felipe, Juninho, aí depois o Edmundo também fiz a despedida, Pedrinho, e eu consegui realizar esse meu sonho, que era jogar no Vasco. O gol mais bonito? O gol mais bonito é Vasco e Botafogo no Jefferson. Aquela falta que você bate meio de 3 dedos, que vai lá na gaveta, né? Que bola aquela, né, cara? Porra. Você batia muito bem na bola. Você bate muito bem na bola. Você não batia, você bate muito bem na bola. Era uma característica minha, fortíssima. Né? E você treinava muito? Muito, treinava muito. Porque hoje em dia não deixam, né? Hoje em dia a fisiologia ela não deixa muito, mas com meus jogadores, quando eu for treinador, eu vou brigar com eles. Não, eles vão bater falta sim. Porque vai ter uma no jogo. Pois é, eu penso assim, o cara tem que estar bem fisicamente. Mas a falta decide, cara. Decide. Eu mesmo, na Ponte Preta, eu tive uma jogada, uma falta que eu bati, que eu treinei um dia antes do jogo, porque o Jorginho não me obrigou, porque eu queria, mas a gente vai bater daqui, porque daqui vai sair a falta e amanhã você vai fazer o gol e vai estar preparado. Bati 30, um dia antes do jogo, a falta saiu aonde? Ali, e eu fiz o gol. Olha aí. Na final do campeonato. Teu melhor amigo no futebol? Vixe. Tem que ser um só? Você tem uns 3. Fábio, Rafael, Alan. Aí, Dedé. Puta. Não dá pra citar só 3. Fábio e Rafael os irmãos, né? Os irmãos são... Vocês jogaram juntos na base, né? Na base, já vou eu... Sou um chorão danado. E a gente viveu o lá atrás mesmo, sabe? O início de tudo pra gente, né? É a parte mais difícil, né? Eles são meus amigos mesmo, esses dois são... E você vive com eles hoje em dia? Hoje em dia são meus irmãos, né? Assim. Uma pena tudo que aconteceu com o Rafael no Botafogo. Ele era um cara que é botafoguense mesmo. Uhum. É um cara de coração do caramba. Merece tudo que ele viveu na carreira dele, na vida dele, porque eu sei o quanto de sofrimento da tia Laurinda, né? Do tio Zeca também, que é o pai deles, a mãe. E eu sei de tudo que eles sofreram, tanto ele quanto o Fábio.
mas são meus amigos, assim, de quando a gente tinha 9 anos. Olha só. 9, 10 anos. Então, nossa, amigo de infância. Amigo de infância. Depois tem até uma história que a gente... quando a gente é convocado para a seleção de base, e a gente se encontra na Polícia Federal para fazer o passaporte sem querer. Sem querer não, né? Obras de Deus. Quando a gente entra na Polícia Federal, minha mãe começa a chorar, tia Laurinda começa a chorar e a gente se encontra ali. Cara, que maneiro. Que era início de um sonho que no final deu certo. Deu certo para todos vocês, né? A carreira deles é muito bonita também, né? É muito bonita. É muito bonito. Ô, Felipe, vou tentar fazer você não chorar tanto, porque apesar de ser legal a emoção, só para você se controlar um pouquinho. Por que vocês não fazem o Alan vir pro Vasco, então, já que você é tão amigo dele? Se eu não perguntar isso, o torcedor do Vasco não vai me perdoar. Não, o Alan Cara, eu achei... Lá em janeiro o Vasco errou bastante, né? De não ter feito essa proposta que o Botafogo era 777. E era 77. E agora... Cara, ele tentou ir pro Vasco? Tentou, ele queria vir lá em janeiro. E o Botafogo também é um clube que ele também tem carinho. O pai dele é Botafogo, né? Tem um carinho bastante. E os caras também foram profissionais pra caramba com ele. Então, agora é saber o que pode vir a acontecer, mas ele tem pré-contrato e ele sempre foi correto com as coisas dele, então... Mas vocês tentam fazer ele mudar de ideia? Eu tenho conversado com ele diariamente, né? E Alan, vamos, mas... Cara, lá atrás o Vasco teve a chance de passar na frente do Botafogo e ele queria vir pro Vasco. E aí o Botafogo se antecipou e acabou levando um cria, né? Ele é cria da colina, né? Você teve grandes times aí que você jogou. Qual foi o melhor de todos? Ah, cara, o melhor de todos... Você via que funcionava ali por música. O Vasco de 2011. E o Corinthians de 2017. Isso que eu ia falar, o Corinthians era foda. O Corinthians de 2017, e o ambiente era bom pra caramba. Vocês são campeões dentro de São Januário. Não é? Em 2017 não, 2015 Corinthians. 15 que é dentro de São Januário. A gente é campeão na arena mesmo, contra o Fluminense. Isso. Na arena. 15 eu tava nesse jogo aí, o Júlio César fez o gol do Vasco na época. Mas é 2017, a gente jogava por música também. 15 você tava onde? 15 eu tava no Emirados. Você tava no Emirados. Tava no Emirados. Você ainda jogou lá fora também, lá na Ásia, né? Joguei no Emirados. No mundo árabe. E lá é bom? Lá é legal? Muito foi legal? Bom, pra minha família. Financeiramente foi bom? Financeiramente foi muito bom. Mas dentro de campo? A competitividade abaixo, assim. Bem abaixo. Bem abaixo do que a gente é acostumado aqui no Brasil. Mas para minha família foi muito bom. Para as crianças e para todo mundo foi muito bom. Foi muito bom. E o melhor jogador que você viu jogar dentro de campo? Você teve junto ou teve contra? A Neymar. Que eu tive contra é o Neymar. Disparadamente o Neymar. Mas o Dedé acabou com ele naquele jogo. Mas aí é que tá. Parou naquele jogo, mas no jogo na Vila Belmiro... mas aí também tu quer 2 vezes, pô. Já fez uma, tu quer 2. Se você perguntar para 10 jogadores que jogaram contra o Neymar, eu acho que 10 vão responder que o Neymar foi o melhor jogador que eles jogaram contra. Neymar para mim foi o melhor jogador que eu joguei contra. E a favor, eu boto o Aimar e o Felipe. Aimar e o Felipe. O Felipe também jogava demais, nossa senhora. E vem cá, já que você falou do Neymar, você ainda acredita que ele possa render na seleção? Acredito. E quero muito que ele... Eu acho que o Brasil precisa muito dele. Muito. Ele é referência nossa. Ele é referência. Sem ele, a gente é normal. Isso aí. Eu acho isso. É uma seleção totalmente normal. E para aparecer o outro Neymar, vai demorar, hein? Vai demorar. Eu não tô comparando o Estevão com o Neymar, pelo amor de Deus. Mas eu boto esperança no Estevão, tá? Ele é muito diferente, né? Diferente. Totalmente. Pô, cara, nossa, diferente, cara. 17 anos que ele tá fazendo. Mas o Neymar era... A gente brinca que ele fazia a gente de criança. Jogava a bola para você ia, pegava ele, tirava a bola do teu pé. E ele era um cara muito rápido, pensava 1 segundo na frente do marcador e isso faz diferença no futebol. 1 segundo, pensou, já driblou a gente. Pensou, fez a jogada. Então, ele é referência da nossa seleção brasileira. Eu não falo do fora de campo, eu falo do de dentro de campo. O que ele faz fora de campo é problema dele. E aí cada um tem os seus problemas fora de campo. Tudo que faz fora de campo. Campo. O que importa é o campo. E também dentro de campo, nos últimos 15 anos, depois 16... do Penta é ele. É ele, não tem outra referência. Não tem outra referência. Depois do Penta é o Neymar. E você, como você vê o Vini Júnior? Eu vejo o Vini, um jogador no Real Madrid, na seleção ele quer ser o mesmo, ele se sente pressionado para ser o mesmo e a gente torce para que ele seja o melhor do mundo agora também, para que isso dê mais tranquilidade para ele conseguir desempenhar o que ele desempenha no Real Madrid, na seleção. Joga muito. Que jogador. Mas é o melhor do mundo? Hoje sim ele é o melhor do mundo. Hoje ele é o melhor do mundo pelo que ele fez no Real Madrid nos últimos
meses, né? Na última temporada. Ele foi protagonista e ele merece ser o melhor do mundo. Tomara que ele consiga, né? Ô Felipe, deixa um recado aí para essa câmera aí, pra galera que tá te assistindo. Você que é um futuro treinador e atual comentarista e ex-jogador. Fui muito feliz na minha carreira. Espero que iniciar uma carreira também. Já iniciei uma carreira de comentarista. Mas iniciar também uma carreira de treinador, que vai ser importante para mim. Agradeço por todo o carinho que eu recebo nas minhas redes sociais, quando eu saio também nas ruas, também, o torcedor vascaíno, torcedor botafoguense, flamenguista e o tricolor também. Todo mundo te respeita. Todo mundo me respeita. Eu acho que eu levo isso da minha carreira, da minha vida. E obrigado por tudo e que Deus abençoe vocês. O próximo sonho para se despedir? Ser técnico do Vasco, será? Isso, ser treinador do Vasco. É? É um sonho que eu tenho. E é possível? É possível. Eu vou estudar, vou atrás disso. Vou ter muita briga na família, né? Porque as pessoas já vão brigar comigo. Mas é um sonho que eu tenho, ser treinador do Vasco e campeão. Maravilha. Felipe, obrigado pela participação, irmão. Foi um prazer. Valeu, irmão. Obrigado. Eu torço muito por você, tu sabe disso, né? Obrigado aí pelo convite. Sempre torci. Estaremos aí. Desculpa ter atrasado tanto tempo. Episódio 24 com o Felipe Bastos. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Até a próxima. A paz de Bastos, né? Com certeza. E a paz. Valeu.